Mano, em todos esses anos de Android, uma das coisas que mais bombavam era Android puro com cara de Android original. Afinal, o Android puro, além de mais atualizado, costumava ser mais fluido. E basicamente, isso aconteceu nos meus aparelhos da Samsung, nos meus aparelhos da Sony Ericsson, mas sinceramente a coisa que eu menos ia imaginar é que em 2021, um brasileiro ia ter ideia de fazer a mesma coisa no Moto X de quarta geração. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso, Android 11 com todas as funções da Stock ROM. Quem diria, hein, cara? Miau. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã! O meu nome é Matheus Alves, dono do canal Young Walk Tech, e seja bem-vindo para mais um vídeo. O Moto X4 é um dos aparelhos que menos aparecem no meu canal. Comprado em março de 2019, é um dos aparelhos chave para eu fazer o que eu faço, porque ele tem uma câmera que grava muito bem e um microfone que capta muito bem. Então eu acabo deixando ele para ser um aparelho do dia a dia junto com o Galaxy S10e. Ainda em janeiro, um desenvolvedor brasileiro do grupo Moto X4 Brasil resolveu fazer uma Stock ROM baseada na Pixel Experience. Sim, eu sei, isso tá meio confuso e eu vou te explicar mais ou menos o que aconteceu. O cara pegou a Pixel Experience como base, botou as funções da Stock ROM e pimba! Deu no vídeo de hoje. Que não poderia ser feito sem a ajuda do TR-PSL, do Veronis e, bom, de um carinha aí. E aí, irmão, vamos ver como ela tá? Bom, jovens, devido à idade do meu X4, infelizmente ele tem vários probleminhas. Como o botão de liga e desliga, que infelizmente já não funciona tão bem. E uma das sacadas que mais me ajudam nessa ROM hoje é literalmente ligar e desligar sua tela com a sua biometria. Principalmente pela velocidade que isso acontece. E com a ROM baseada no Android 11.0, no codinome RQ1A, você tem a opção de abrir a aba de gestos. E abrir a aba de gestos do dispositivo, onde girando seu aparelho 2 vezes, você consegue abrir a sua câmera, agitando ele, você consegue ativar o seu flash e todos os clássicos gestos da Stock ROM disponíveis numa ROM customizada qualquer. A lista de aplicativos da Motorola que vem instalados é bem generosa, como a ajuda do dispositivo, como a motocâmera oficial, onde você não perde nenhuma das funções da câmera do seu dispositivo, somados ao aplicativo Moto, que vem acompanhado de funções como Moto Tela, como Moto Game Time e a aba de novidades, onde sinceramente parece muito o update oficial quando você conhece a Motorola, conhece os aplicativos da Motorola e vê essa tela aqui. Quando você desliza para abrir sua tela de recentes, você vê algumas opções aqui, como capturar tela e o selecionar. Sem contar as animações do wallpaper de fundo que dão uma diminuída e fica muito bonito, cara. A Pixel Launcher, acompanhada das funções de meteorologia e de feed do Google, tem uma função muito legal de sugestão de apps em espaços vazios. Uma função muito bizarra que os caras conseguiram adicionar, mas como tá numa versão beta não funciona, é o Tela Interativa, que é um atalho justamente para a Mototela. Ainda na aba de tela, outra função da Stock ROM que você encontra aqui é a aba de cores, onde você consegue facilmente fazer um ajuste das cores da sua tela na aba de configurações. Bem-estar digital e o NFC estão completamente funcionais, onde você encontra funções como compartilhar por proximidade e a função do Android Auto. Todos os gestos biométricos da sua ROM original está disponível, onde quando você desliza para a esquerda você vai para a aba de voltar, você desliza para a direita você abre a sua tela de recentes e um toque único você vai para a sua home. Na sua barra de status você encontra uma previsão de bateria, onde o sistema se adapta ao seu uso e diz basicamente quando a sua bateria vai descarregar. Além de tudo isso que eu já disse, a ROM tem upstream de kernel na versão 4.4.249 Plus. Abrindo as suas configurações, abrindo a aba de tela e abrindo a aba de estilos e planos de fundo, uma das opções mais bonitas que você encontra aqui são literalmente temas pré-definidos, onde você tem um padrão, você tem o areia, você tem o carbono, você tem o giz de cera, o collagem, os cinzas, o dangerous e você tem o custom 2. Que permite a troca de ícones, a troca de fontes e a troca de cor predominante. Entretanto, se você não quiser usar nenhum desses e quiser fazer o seu próprio, é só você clicar aqui em giz de cera que você consegue iniciar o seu próprio tema, onde você tem várias fontes para escolher, várias formas de ícones diferentes para fazer escolha, várias cores e assim sucessivamente. No momento que você decide usar uma Custom ROM, o seu LED de notificações fica funcional, e toda vez que você bota ele para carregar ele acende, e você pode desligar apenas desativando essa função aqui. Você consegue utilizar uma função muito legal também, que é o bateria adaptável, sem contar todos os toques da Motorola e até mesmo a Boot Animation. Até isso, os caras pensaram em botar aqui, cara. É literalmente bizarro. E agora é a hora mais chata do dia e mais complicada, que é a hora de fazer a instalação. Mas o que pega? Por que a instalação é tão chata?
Moto X4 é um aparelho que tem duas partições de sistema, então tudo fica mais demorado, mais complicado, mais chatinho de se fazer, que é outro motivo que faz eu não trazer tanta ROM pra ele aqui no canal. Sem contar que tipo, essa ROM aqui que eu tô trazendo pra vocês nem é a melhor pra ele, é só que eu gostei mais do projeto mesmo. Mas enfim, vamos pra instalação, cara. 2000 anos depois. Enfim, né? Estamos aqui com o nosso Moto X de quarta geração, já na Pixel Experience, e a gente vai fazer a instalação dessa ROM. E o processo de instalação é até bem simples. Você vai conectar o seu celular no computador, vai abaixar a barra de status, e aqui no sistema Android você vai dar um toque, vai dar outro, e vai selecionar em transferência de arquivo. E no seu computador, no arquivo que você acabou de baixar, você vai passar para o seu aparelho, enviando o arquivo para a memória interna do Moto X de quarta geração, para depois de um certo tempo, finalmente o arquivo já está na memória do celular. A partir daí, você vai pegar o seu Moto X de quarta geração e você vai literalmente desligar ele. Encerrando. Com o seu aparelho desligado, você vai apertar a sequência de botões, volume para baixo e liga-desliga simultaneamente. Para depois de 7 segundos em média, é só você soltar, até o seu aparelho entrar na tão aclamada tela Fast Boot Mode. Lembrando de algo óbvio, o seu aparelho precisa estar com um bootloader desbloqueado para esse tutorial funcionar, certo? Com o seu aparelho nessa tela, você vai conectar ele no seu computador de novo. Já no seu computador, você vai baixar o arquivo da descrição fastboot_adb, com o botão esquerdo você vai extrair para fastboot_adb e pronto. Agora você vai pegar o arquivo do TWRP que está na descrição desse vídeo, renomear para x4.img, e você vai pôr esse arquivo exatamente naquela pasta que você extraiu. Você vai dar 2 toques e quando você vê esses arquivos, você vai encolar até que fique assim, x4.img, certo? Com isso, você vai clicar aqui na lista de diretórios das pastas desse arquivo até que fique tudo em azul assim. Daí com o botão esquerdo você vai aqui em copiar, daí logo após, você vai na sua aba de pesquisa e vai digitar cmd. Você vai esperar carregar, prompt de comando, esse daqui, e vai dar um toque em cima dele até ele abrir. Uma vez que ele abriu, você vai digitar cd, espaço, e você vai colar exatamente o diretório que você passou os arquivos e tudo mais. E você vai dar um Enter. O teclado do meu computador infelizmente está danificado, o que faz eu usar o teclado virtual. Uma vez que você deu o seu Enter, teoricamente nada vai acontecer. Daí a partir daí você vai digitar fastboot, espaço, devices. E uma vez digitado, você dá Enter novamente. Ou seja, ele já reconheceu o nosso aparelho aqui. Vocês lembram que o nome do nosso arquivo era x4.img, certo? Agora vocês vão digitar fastboot, espaço, boot, espaço, x4.img. E eu literalmente estou deixando o meu x4 aqui do lado para mostrar para vocês que uma vez que você dá Enter nessa parada, o aparelho já entra na tela de TWRP automaticamente, certo? Por que esse processo chato só para entrar na tela de TWRP? Não era mais fácil instalar o TWRP aqui? O X4 é um aparelho que tem duas partições de sistema, e por causa disso, instalar o TWRP nele, infelizmente, é mais chatinho e você precisa ficar instalando via zip. Eu acho essa forma mais prática, me julgue. Uma questão básica que pode pegar muitas pessoas desavisadas é que se você tiver um bloqueio de tela, esse bloqueio de tela pode aparecer no seu modo recovery também. Essa função foi feita para não permitir o acesso de estranhos ao seu modo TWRP e formatar o seu aparelho sem o seu consentimento. Então, se aparecer alguma senha lá, é só você ligar o seu aparelho normalmente e remover a sua senha e voltar para o TWRP. Uma vez no modo TWRP e sem senha dessa vez, você vai em Wipe, você vai em Advanced Wipe e vai selecionar as seguintes partições: Dalvik, Data e System. Após isso, você desliza a aba inferior e aguarda o seu aparelho formatar todas essas partições, certo? Pronto. Formatou. Apareceu isso daqui vermelho, mas não é um erro relevante que vá te impedir de instalar a ROM. Você vai aqui em voltar novamente, você vai aqui em Install, você vai em Select Storage, você vai aqui e seleciona Internal Storage. Você dá um OK e pronto, esses são os seus arquivos da sua memória interna. Aqui está o arquivo Moto X4 Stock. Você dá um toque em cima dele, você desliza a aba inferior e você aguarda a instalação da ROM. Moto X4 Stock ROM 1.0 Beta Android 11. Aqui você vai ver Flashing 1 de 2, que como eu falei para vocês, esse aparelho tem duas partições de sistema, o que faz esse tipo de coisa ficar bem mais complicado nele. Então você vai ter que esperar o dobro de tempo da instalação em si. Depois de um tempo bastante considerável, ele finalmente iniciou a instalação na segunda partição de sistema.
Então, por causa desse tipo de coisa, é importante que no momento que você faz a instalação de uma custom ROM como essa, você tenha o máximo de calma possível, porque infelizmente demora mesmo. Para depois de uma média de 5 a 6 minutos, o aparelho vibrar e finalmente ROM instalada. Antes de reiniciar o aparelho, eu preciso dar mais informações para vocês. Dependendo da versão que você estiver vindo, dependendo dos wipes que você deu, talvez seja necessário você fazer um format data, certo? Principalmente se você enfrentar boot loop ao tentar iniciar ele pela primeira vez. Só te avisando isso daqui, agora a gente vai aqui reiniciar, aparelho reiniciando, agora a gente só aguarda ele terminar de ligar. Essa é a boot logo do aparelho, e essa daqui é a boot animation, cara. Os caras literalmente botaram a boot animation da Stock ROM no Android 11. Ele vai ficar um tempo aqui na boot animation, já acendeu um LED aqui em cima, agora é literalmente só esperar ele terminar de ligar. Bom, jovens, literalmente acabou de ligar aqui. Antes de finalizar esse tutorial super longo, existem pessoas que vendem versões super desatualizadas da Stock ROM, certo? E por causa disso, se você tiver algum conflito de firmware que faça o seu Wi-Fi não funcionar, é só você baixar esse arquivo de firmware aqui, que o link vai estar na descrição. Você vai baixar ele, você vai extrair e vai ter dois arquivos .bat dentro desse arquivo aqui. Um install.fi.bat ou um install.retail.bat. Então, se você tiver algum problema com Wi-Fi e tudo mais, é só você baixar esse arquivo, extrair e dar 2 toques no arquivo retail.bat que eu acabei de falar para vocês. Que daí ele vai instalar o firmware já corrigido e você não vai ter nenhum problema nessas versões do Android. Bom, aparelho ligou, basicamente esse foi o vídeo de hoje, longo, chato, mas eu espero que tenha sido útil para você. Foi, toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.